Estou aqui hoje para te falar sobre o novo ícone da Volkswagen, o Thera. Vou te contar agora informações inéditas que provavelmente ninguém vai te falar. Mas como eu sei disso? Eu acabo de chegar do lançamento, eu estive com o designer do carro, com a diretoria da Volkswagen e são informações muito importantes. Eu posso te dizer, te afirmar com toda certeza que nesses 30 anos de Autobel eu não vi nada igual ao que a Volkswagen está fazendo. E vamos começar pela intenção da Volkswagen com relação a esse produto. A Volkswagen fez o Thera para ser o sucessor do Fusca e do Gol. Foram vendidos 3 milhões de Fusca, 7 milhões de Gol. E o Thera é fabricado para ser um campeão de vendas como os antecessores dele. Quando eu cheguei aqui, há 30 anos atrás, as pessoas entravam na Autobel e vinham comprar o Gol. É o que vai acontecer agora. As pessoas vão entrar e vão vir atrás do Thera. Só que dessa vez, a gente não está falando de um carro como era antigamente. A gente está falando de um SUV. Então o Thera é o SUV para todos. É o SUV que todo mundo pode comprar. E estamos falando de um produto muito refinado, com itens inéditos de segurança, como por exemplo o assistente de frenagem de emergência, já no carro de entrada. Um outro ponto que nos chamou muito a atenção é que o Thera é um projeto 100% brasileiro. Ele já nasce sendo exportado para mais de 25 países e tem mais. Ele vai ser produzido, então ele vai ser licenciado para ser produzido na África do Sul e de lá também vai ser vendido para outros países. Então um projeto do Brasil sendo comercializado e produzido em outras partes do mundo. Para produzir o Thera, serão contratadas 260 pessoas na Volkswagen. Mas além disso, há empregos indiretos de 2.600 pessoas, porque aí você tem a questão de fornecedores, toda a cadeia produtiva envolvida. E o interessante é que dos empregos diretos, desses 260, 40% são mulheres. Bom, uma outra coisa interessante e que tem muito a ver com a questão da democratização do SUV é que o Thera, ele não é um carro de entrada que, como antigamente, que vinha com poucas coisas. Não, ele tem itens inéditos, por exemplo, um assistente de frenagem de emergência, já na versão de entrada. E o carro é manual, então isso é inédito, esse recurso em um carro manual. Ele tem nota máxima em segurança. Bom, é necessário dizer que a Volkswagen está no Brasil há 70 anos. Ela não chegou aqui agora porque o mercado tem consumidores. Não, ela chegou há 70 anos atrás. E naquele momento ela desbravou o mercado brasileiro. Veja, há 70 anos atrás tinham poucos compradores. Existiam muitas dificuldades. E ela investiu no Brasil. Por exemplo, o Thera, assim como os nossos outros SUVs, tem nota máxima em segurança. Ele apresenta inovações como, por exemplo, a frenagem de emergência em carro manual, já no carro de entrada. O carro de entrada já tem Volksplay, já tem o LED. E você pode perceber que a Volkswagen sempre inovou. Você se lembra, primeiro carro com injeção eletrônica, nosso Gol GTI, em 88. Você tem o primeiro carro flex. Por exemplo, hoje eu tenho um Polo. Com R$100 eu encho o tanque do Polo de etanol. É mais barato do que ter um carro híbrido. A Volkswagen, ela sempre teve muita preocupação com o consumidor. Ela tem uma relação com o consumidor muito diferente. Ela tem muita responsabilidade, ela considera muito. É quase uma relação como o que a gente tem com um ente querido. Ela se preocupa com o consumidor. Se ela pode fazer algo, ela quer fazer mais que aquilo. Ela quer fazer o limite dela. Às vezes até ultrapassa o limite para poder apresentar algo melhor. Então isso é Volkswagen. Como reforço de motivação para você vir conhecer o Thera, ele é o carro mais econômico da categoria. O Thera é o carro mais seguro da categoria. A cesta de peças dele é 35% mais barata. E com tudo isso que eu falei, a inovação que está por trás desse carro, a questão da frenagem de emergência, a questão do Volksplay, os itens de série já no carro de entrada, ele é o mais barato da categoria. Isso é surreal. A Volkswagen está produzindo um carro com coisas que os outros não têm a um preço menor. Por exemplo, o Kardian custa 112, 116 mil. O nosso Thera
começa em R$ 99.990. Quando a gente fala de inovação na Volkswagen, eu falei agora há pouco, né, da injeção, do flex, mas esse carro ele traz um recurso que eu nunca tinha visto. É uma inteligência artificial generativa. O carro conversa com você, né? Ele tem um assistente chamado Otto, que eles fizeram de uma criatividade muito bacana. Eles fizeram como se fosse uma Kombi, aquela corujinha, né? Que faz parte da nossa história. Fala, Otto, consigo sair da minha casa e chegar na fábrica da Volkswagen em São Bernardo sem abastecer? Analisando os dados, Ciro, sua autonomia é de 210 km. Da sua localização até a Volkswagen são 27 km. Você pode ir tranquilo. Conversando, né, com os executivos da fábrica, foi um desafio gigantesco. Isso me fez lembrar um livro do Steve Jobs, que eu li recentemente, que ele falava, por exemplo, do iPhone, que ele queria as beiradas curvas, em curva. E os engenheiros diziam, não dá para fazer. Não, dá para fazer. Vocês vão fazer. E aí ele insistia tanto que as pessoas acabavam encontrando soluções. E é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. Queremos colocar inteligência artificial generativa nesse carro. Você está brincando, isso é impossível. Não é possível. E aí um esforço de muita gente para conseguir um trabalho em equipe gigante, mas deu certo. Eu vi funcionar e é muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com o designer, né, o José Carlos Pavone. Foi ele que desenhou o carro. E esse profissional é uma pessoa muito interessante. A história dele é muito interessante também, porque são dois irmãos, né? Eles entraram na Volkswagen tipo como estagiários ainda, né? E o irmão dele mora na Alemanha e fez o Up. E ele, o Pavone, está aqui no Brasil e fez o Thera. Ao conversar com ele, foi muito interessante porque me lembrei de uma entrevista que eu assisti do Ciro Possobon, o nosso presidente da Volkswagen, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. E naquela entrevista, o Ciro falou uma coisa que ficou marcado assim para mim. Ele disse que um dos fatores de maior sucesso é que no time dele só tem gente muito boa. E aí ele não falava só de competência, ele falava de ser humano. São pessoas boas, pessoas com boa índole. A Autobel, a gente também se pauta nesse princípio, né? E ao conversar com o Pavone, eu me lembrei do Ciro. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente transparente e apaixonada pelo que faz. Para vocês terem ideia, ele fez um desenho do carro na hora lá pra gente, né? Eu filmei, fotografei, tá passando aí no vídeo, né, o Pavone fazendo o desenho, né? Depois eu conversei com ele e ele me deu um outro insight que também eu vou levar para mim, né, e aplico no meu dia. Ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu sou designer, né, da Volkswagen e eu sempre gostei de desenhar. Quando criança, eu pegava uma folha de papel em branco e eu colocava os meus carrinhos, os meus super-heróis, e eu gostava daquilo, aquilo me encantava, porque eu podia escrever o meu desenho, ou seja, criar o meu desenho do jeito que eu queria, né? Assim, não era uma coisa que eu determinava como ia ser. E aquilo eu fui levando comigo, até que hoje, né, por incrível que pareça, eu ainda sou remunerado para fazer o que eu faço, né? Então você vê que é uma pessoa com muita paixão. E aí, finalmente, ele deu um insight para todos, dizendo o seguinte, todos os dias da nossa vida, nós temos, como ele tinha, uma folha de papel em branco. E aí cabe a nós, né, desenhar nessa folha como vai ser o nosso dia. Então, isso é inspirador e me fez lembrar do Ciro, porque são pessoas apaixonadas, são pessoas de índole impecável, pessoas corretas, pessoas trabalhadoras, e que juntas conseguiram fazer o que fizeram o Thera. Então você vê um carro inovador, um carro seguro, um carro com empregabilidade de pessoas, um carro que traz inovações tecnológicas, um carro que democratiza o segmento mais importante do mercado brasileiro. Só uma quantidade de pessoas assim, apaixonadas, seres humanos
excelentes, juntos podem fazer o que eles fizeram. Para mim foi admirável poder participar desse momento, entender tudo isso, e eu queria trazer isso para você. E aproveito para te convidar, no dia 5 de junho, nós vamos ter o lançamento do Tera. Então o carro vai estar aqui na Autobel, nas nossas duas lojas, eu vou deixar os endereços e vou deixar também um telefone de WhatsApp para você confirmar a sua presença. A partir das 19 horas, nós vamos ter o carro, estaremos aqui, eu vou te receber e vamos mostrar os detalhes todos do carro para você. Então você é nosso convidado de honra para esse momento tão especial da Autobel e da Volkswagen, como eu falei, dos últimos 30 anos, um momento inédito.